paz do Senhor Jesus. Essa semana eu perdi o sono. Acho que foi umas 4 horas da manhã. Não sei se foi quinta-feira, se foi quarta. E veio muitas coisas à minha mente sobre a palavra de Deus. Eu falei, não, eu vou dormir e não vou levantar não, porque 4 horas da manhã. Só que eu não consegui permanecer deitado, porque a palavra estava vindo. Eu falei, eu tenho que anotar isso aqui, porque se eu não anotar, quando chegar amanhã cedo, eu não vou lembrar disso. E aí, eu ainda fiquei das 4, quando eu levantei era 4h23. Quando deu 4h31, mais ou menos, já tinha todo esboço. Então, mais ou menos 8 minutos, Deus me deu uma palavra completa. E o texto base, Oséias, capítulo 4, versículo 6. E depois, Mateus, capítulo 22, versículo 29. Então, vamos lá em Oséias, né? Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mateus 22, 29. A pregação ela é diferente do ensino. Então, o ensino ele é bem diferente de uma pregação. E hoje nós vamos ter um ensino. Amém? Diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Deus fala através do profeta que o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Deus fala através do Filho, Jesus Cristo: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o que acontece? Se eu não tenho conhecimento, eu sou destruído. Se eu não tenho conhecimento, eu estou errando diante de Deus. Porque Ele fala, errais, não conhecendo. E a ilustração que Deus deu de madrugada, assim que veio da seguinte maneira: um policial, para aproveitar o máximo de potencial da sua arma, ele tem que conhecer a sua arma. Ele tem que conhecer a arma. Ele tem que fazer um curso de aprendizado. Ele tem que saber fazer pelo menos as mínimas manutenções da arma: montagem, desmontagem, limpeza da arma. Ele tem que também fazer alguns procedimentos de segurança, conhecer a trava de segurança, as posições de empunhar a arma, a empunhadura, né? E ele tem que treinar o tiro para saber se a arma ela dá um tranco para baixo ou para o lado. Então ele tem que estar treinando, praticando. Ele tem que ter um kit de limpeza. Enfim, ele tem que conhecer a arma para manusear bem essa arma,
treinar com essa arma para que ele seja um exímio atirador. A palavra de Deus, ela é uma arma. A palavra de Deus é uma arma espiritual. Mateus capítulo 4, Jesus ele usou a palavra. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 4. Jesus, ele venceu a Satanás ali no deserto, através da palavra de Deus, numa vida de jejum e de oração. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Então Satanás, eu não vou entrar nessa questão, mas ele queria mexer com a identidade de Jesus. Se você é filho de Deus, se você tem uma identidade do céu, DNA do Pai, gerado pelo Espírito, então faz isso. Jesus não precisava fazer, porque ele ouviu a voz do Pai. Ele ouviu a palavra que saía da boca do Pai, quando ele estava no Rio Jordão, dizendo a ele: tu és o meu filho amado, em quem minha alma se compraz, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Eu vi uma ilustração sobre graça tremenda. O pastor, ele larga as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Então, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Então, o pastor vai buscar a ovelha, ele sai, ele encontra a ovelha, ele pega a ovelha, põe a ovelha no ombro, leva a ovelha para casa e convida os amigos e faz uma festa. Aí o pregador disse: onde é que está escrito aqui que a ovelha se arrependeu? E Deus falou com ele: a ovelha se arrependeu porque ela se consentiu de ser achada. A ovelha se arrependeu porque ela consentiu que o pastor abraçasse ela. A ovelha consentiu que o pastor colocasse ela nas costas e dependesse da força dele. A ovelha consentiu que o pastor levasse para o interior da sua casa, lugar de intimidade. A ovelha consentiu. Então é uma graça de Deus. Quando eu não me arrependo, eu não vou consentir algo, eu não vou me doar a algo, nem que eu não tenha força, eu não quero. Mas quando há uma mudança de mente, eu começo a pensar diferente em relação a Deus. E aí, conforme a palavra for falando, para que eu seja ministrado, pastoreado, eu vou me entregando, eu vou consentindo, para que eu seja tratado, para que eu seja curado, para que eu seja fortalecido, para que eu seja alimentado. Então essa ilustração foi tremenda sobre a questão da ovelha. Mas Jesus aqui, ele usa a palavra está escrito, não só de pão viverá o homem. O diabo querendo mexer na identidade dele. Depois, mexeu em outra área, mostrando a glória para Jesus, para que Jesus pudesse adorar a ele. Agora vamos lá em Efésios capítulo 6, versículo 17. Eu sei que muitos já têm essa palavra na ponta da língua.
inclusive eu, e lá vai falar que a palavra é a espada do Espírito. Então já decorei que a palavra é a espada do Espírito. Mas quando eu começo a refletir da seguinte maneira, a palavra de Deus é uma espada do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que pode ser extraída através dos meus lábios, fica diferente. Porque nós vamos revestir de toda a armadura, nós vamos orar em línguas, mas o capítulo 6, versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ela é uma arma, ela é uma espada, com ela você ataca, com ela você se protege, com ela você se cobre. Pedro disse: sob a tua palavra, eu vou entrar debaixo dela, eu vou lançar a rede debaixo dessa palavra. E quando ele lançou a rede, ele pescou muitos peixes, porque uma palavra foi liberada. E Jesus usou essa palavra como espada para enfrentar Satanás, que torceu as escrituras dizendo: atira-te daí de cima. Queria levar a Jesus a tentar a Deus. E ele disse: porque está escrito, dará ordem aos teus anjos para que te sustentem nas tuas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Salmo 91. O diabo citou o Salmo 91. É aquele salmo que às vezes eu deixo a Bíblia aberta lá, no Salmo 91, mas eu não tenho uma ligação espiritual com o Salmo 91. Eu não tenho às vezes o entendimento, o discernimento, que eu estou escondido em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus eu estou nas regiões celestiais, a minha vida está oculta, e eu estou escondido nele, e se cumpre aquela palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Satanás usou esse texto e Jesus falou: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. 2 Coríntios capítulo 10 vai dizer que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, as armas do nosso combate, as armas da nossa luta não são carnais, são espirituais em Deus. Palavra capaz, arma capaz de destruir fortaleza, sofismas, tudo que é contrário ao conhecimento de Cristo. E uma dessas armas que é espiritual é a palavra de Deus. Por isso que quando Josué iria substituir Moisés, a primeira ensinamento, orientação que Deus deu para Josué foi: medita na minha palavra. Não cesse de falar dessa palavra. Medita dela de dia e de noite. Então, a palavra é uma arma. Então, nós temos que conhecer a nossa arma, a Bíblia. Porque toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Paulo fala para Timóteo: toda, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo inspirou 40 homens em tempos diferentes para compilar de Gênesis a Apocalipse. E em épocas tão distantes, e ela está sincronizada, um livro testifica outro livro, e Paulo diz que toda ela é inspirada pelo Espírito. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia diz: procure te apresentar como obreiro aprovado diante de Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Eu tenho que manejar bem essa palavra. Eu tenho que conhecer essa palavra. Ela vai ser a minha arma. Ela vai ser a minha espada. Ela vai ser o meu norte. Ela vai ser a minha orientação. Ela vai ser lâmpada para os meus pés. Eu vou saber onde eu estou pisando. Eu vou poder analisar cada passo que eu der, porque ela é lâmpada para os meus pés. E o caminho que está diante de mim vai ser iluminado, porque é luz para os meus caminhos. A luz fala de revelação. A letra só ela mata, mas o Espírito vivifica. Jesus, quando ele atacou ali o diabo com a palavra, ele estava cheio da palavra, porque lá no deserto ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia.
Então Jesus, voltando aqui para o conhecimento, e Jesus tinha o costume de ensinar a palavra de Deus. Abra lá em Marcos capítulo 10, versículo 1. Marcos capítulo 10, versículo 1. Olha só. Levantando-se, Jesus, rabalambarandarabarabar. Deu vontade de falar em língua, irmãos. Mas não vou falar, não, vocês não vão entender, né? Foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. É porque está fervendo por dentro. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e ele de novo, diga assim, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. Então Jesus tinha um costume de estar ensinando. O ministério de Jesus, ele foi muito mais ensino. Os milagres eram para respaldar o ensinamento da palavra. Os milagres eram para respaldar quem ele era. Ele era o Messias que haveria de vir. Ele havia de morrer, ressuscitar dentre os mortos. Mas para que ele começasse o ministério dele, passou 30 anos, ele teve que receber uma unção específica. E nessa unção, como evangelista, ele curava as pessoas, curava os cegos, levantava os mortos, levantava os paralíticos. Havia uma unção sobre ele de evangelista para que ele pudesse fazer os milagres. É a mesma unção que estava sobre Felipe. Felipe, ele foi para Samaria, os paralíticos levantavam, os demônios saíam gritando das pessoas, muitos coxos eram curados, porque ele era um evangelista, havia essa unção de evangelista sobre Jesus. Havia uma unção apostólica sobre Jesus. Ele é o primeiro apóstolo que Deus enviou sobre a terra. Havia a unção de mestre sobre Jesus. Jesus, ele operou todos os dons. Ele andava na plenitude do Espírito Santo como homem. O homem cheio do Espírito Santo. O homem que deixava as multidões e ia para os desertos orar a Deus, ter comunhão com o Pai, estar diante do Pai, se relacionar com o Pai, receber da palavra do Pai. E quando ele falava, era o Pai falando através da boca dele. E ele tinha o costume de ensinar. Então ele ensinava. Marcos 4, 23. Não, Mateus 4, 23. Glórias a Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então ele percorria todo o território da Galileia ensinando. Galileia é um território muito grande. Depois Samaria e Jerusalém. E ele foi para Galileia. Não era uma cidade, era um grande território cheio de cidades. E ali ele ensinava nas sinagogas. Ele tinha esse costume de ensinar. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então também ele estava ali nesse território, ele ensinando. Lucas capítulo 5, versículo 3. Não havia um lugar fixo de ensino. Aqui ele ensinava numa praia, na beira do mar. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. As multidões apertavam Jesus, não tinha como ele estar perto das multidões. Ele viu os barcos separados ali. Me separa aquele barco e afasta um pouco para que eu possa ensinar. Então ele ensinava de dentro do barco ali na praia mesmo. Então não tinha assim
Vamos para o culto domingo, vamos lá para o templo, vamos para tal lugar. Não, onde ele via almas, ele ensinava a palavra. Marcos capítulo 2, versículo 3. 2,13, né? 2,13. Marcos capítulo 2, versículo 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Mateus capítulo 5. Aliás, Mateus capítulo 7, versículo 29. O Mateus capítulo 7, versículo 29, é um sermão da montanha, que começa no capítulo 5, versículo 1. Ele estava indo na montanha, no monte. O título é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E ele vai ensinando sobre o amor, sobre o dar esmola, sobre a oração, como ajudar o próximo, sobre o perdão. Então ele vai ensinando sobre essas coisas. Quando termina, no versículo 29 do capítulo 7, não, 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então ele ensinava ali no monte, na montanha. Ele ensinava nas sinagogas. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 54, vai dizer: chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Então ele ensinava na praia, sinagoga, ele ensinava no templo, ele ensinava na casa. Quando ele ia na casa de alguém, ele deixava uma lição. O homem da mão mirrada, quando foi curado, e aí falava do sábado, ele começou a ensinar a respeito de que ele é o Senhor do sábado. Ele indo na casa dos fariseus ali, pecadores, e aí os fariseus falavam alguma coisa, ele ensinava através de uma parábola. A mulher pecadora, ele ensinava. Então não tinha uma limitação para o ministério de ensino de Jesus, porque ele carregava essa unção e ele ensinava as pessoas. Jesus deu tanta ênfase no ensino. Atos capítulo 1, abra lá em Atos capítulo 1, que ele ficou 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Atos capítulo 1, versículo 3. Aliás, capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Alguém sabe qual é o primeiro livro? Lucas. Quem era Teófilo? Era alguém importante. Por quê? Porque quando ele vai escrever em Lucas, chama de excelentíssimo. Esse pronome de tratamento de vossa excelência é só às autoridades. Comandante de batalhão é vossa senhoria. Comandante geral, vossa excelência. Governadores, chefes de estados, vossa excelência. É alguém de autoridade, é algum erudito, é alguém importante. E ele fala: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, ele deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele foi elevado às alturas. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias falando só a respeito do reino. Ele não falava de uma denominação, ele não falava de uma religião, ele falava de um reino que tem conceitos diferentes da terra, um reino que tem uma cultura diferente da terra, um reino que tem poder de Deus, tem o Espírito se movimentando, é o que a religião não tem. No reino Deus faz através de um homem, na religião o homem faz para Deus. Então, Jesus ele ensinava, ele passou 40 dias.
Agora vamos a Paulo, o apóstolo. Abra lá em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Eu estava conversando com a minha esposa. Tem Bíblias que tem o capítulo, aí começa um parágrafo, tem uma letra preta. Aí você olha mais alguns versículos, tem uma letra preta lá embaixo. Isso chama perícope. Cada vez que tem uma letrinha preta, muda o pensamento. Você tem um entendimento melhor se você souber alguns segredinhos da Bíblia. Quando você vai fazer uma leitura e depois uma interpretação, e orando em língua vem uma revelação, você não tem um entendimento mais apurado. Quando eu estava lendo aqui Atos, escrevi o primeiro livro, ó Timóteo, lá em Teófilo tem um A pequeno, ele vai levar você a Lucas, capítulo 1, isso chama passagem paralela, que é a letrinha pequena. Então você compara, aí no rodapé está escrito outro endereço, onde tem a mesma menção ali, e no caso de Teófilo é a mesma pessoa. Então são coisas que vai ajudar a ter um entendimento melhor. Quem é Teófilo? Tem um A aqui pequeno, então tem uma passagem paralela que vai falar dele. Então eu vou lá em outro texto, vai trazer mais luz, vai trazer mais entendimento. Porque a Bíblia, ela é algo espiritual, mas ao mesmo tempo é algo racional. Se eu quero que abra meu entendimento maior, se eu encontrar um texto, aleluia, glória a Deus. Se eu encontrar 2, o sentido aumenta. Se eu encontrar 3, reforça mais ainda o entendimento, vai cimentar, vai fundamentar, vai firmar. Você pega 3, 4 textos de uma verdade espiritual e começa a ler. Por isso que quando o pregador, se ele se enche da palavra, quando ele vai ministrar, quando ele vai pregar e não ensinar, e às vezes fica livre, vem versículo daqui, vem versículo dali, vem um texto dali. O Espírito Santo, ele é dinâmico, ele vai derramando e a igreja vai recebendo a mensagem. Mas voltamos ali a Paulo. Olha só, capítulo 1 de 2 Timóteo, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então havia uma unção sobre Paulo, para que ele fosse um pregador da palavra, um apóstolo e mestre. E como mestre, abra lá em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Paulo partiu para Corinto, versículo 8. Não, 9. Não, vamos o 8 mesmo. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muito dos coríntios, porque ele foi para Corinto. Por isso tem um livro de Coríntios. Ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Falar o quê?
Porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha, tem muito povo nessa cidade que ainda não foi despertado. O versículo 11, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Isso é dar ênfase ao ensino. Você passar 1 ano e meio ensinando um povo. E esse povo depois virou uma igreja que Paulo endereçou 2 cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios. E Paulo ensinando aos coríntios, eles estavam se convertendo, eles estavam crendo, eles estavam sendo batizados. E depois ele começa a primeira carta aos coríntios dizendo: fostes enriquecidos na palavra, em toda a palavra, não vos falta nenhum dom. Então o apóstolo, uma das funções é estabelecer igrejas, e ensinar igrejas, levantar liderança, e depois ele sai para outro lugar e ele move em todos os dons do Espírito Santo. E um dos dons que o apóstolo tem, ele vai como evangelista, ele ensina, ele levanta a liderança, ele transfere dons espirituais. Paulo impôs as mãos sobre as pessoas, elas recebiam dons. E aqui ele permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, a ênfase muito importante, a questão do ensinamento. Atos 20, versículo 20 e versículo 21. O 17 diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Por isso que tem a carta aos Efésios. Presbíteros é a liderança da igreja dos Efésios. Aí no versículo 20 ele diz, o 19, servindo ao Senhor com todo... Vamos ler o 18. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo estava despedindo desses irmãos, houve grande choro, pranto. Paulo ia para Jerusalém e sabia que ele ia morrer lá, ia ser preso em Jerusalém. Aguardava ele cadeias e prisões, açoites. E aqui ele estava chamando esse povo, falando: olha, eu estou dando o meu testemunho, que o meu caráter diante de vocês foi irrepreensível. Eu servi a vocês com toda a humildade. Eu ensinei, tanto publicamente como de casa em casa, testificando tanto a judeus como grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele ensinava. Paulo tinha discípulo, um deles é Timóteo. Abra lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo, vai lá, Coríntios, estava em Atos, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Timóteo era um pastor jovem. E Paulo deu algumas orientações. De tão jovem que ele era, ele tinha medo, porque Paulo diz que Deus não tinha dado espírito de medo, de temor, mas de poder, amor e moderação. E ele falou também que, veja que ninguém despreze a sua mocidade. Era alguém novo. Então, a igreja tinha anciãos, pessoas sábias. E ele se intimidou ali. E Paulo vai orientando ele do capítulo 1, 2, 3, 4, algumas coisas. E aqui ele fala, olha, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino.
1 Timóteo 5,17. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Na NVI é doutrina. Na Bíblia Viva, a palavra doutrina ele vai colocar alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Quando alguém está ensinando a palavra de Deus, está alimentando o rebanho com a palavra de Deus. Na King James, sã doutrina. Na revista corrigida Fiel, fala ensino. Ou seja, então o ensino foi dado ênfase no ministério de Jesus, ênfase no ministério de Paulo, que passou para Timóteo. No Antigo Testamento, quando a lei foi lida no tempo de Esdras, foi 6 horas de leitura da Bíblia. E tanto no Antigo Testamento, a ênfase era tão grande no meio dos judeus, que uma criança de 5 anos, ela começava a aprender a Torá, que é o Pentateuco. E com 12 anos, eles eram sabatinados desses livros. Agora, abra lá em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, essa palavra, ela no original, ela pode ser interpretada como pastor, ou como ancião, ou como bispo, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então assim, irmãos, todo pastor tem que ter uma habilidade de ensino. Ele pode ser um pastor, mas há uma medida de unção, de ensino sobre a vida dele. E também há um ofício de mestre separado para mestre. Porque em Efésios 4, para ganhar tempo, mas depois você abre em Efésios 4, a partir do versículo 11, lá vai falar que Jesus subiu nas maiores alturas, mas antes tinha ido às regiões inferiores da terra. Subiu aos céus para encher todas as coisas, para encher a igreja. Quando ele fala encher a igreja, não é aqui esse local. É todos os nascidos de novo na face da terra. E concedeu dons aos homens. Uns chamou apóstolo. Essa igreja pode ter uma visão apostólica e não ter um apóstolo aqui nesse lugar, ou ser gerado nesse lugar. Porque o apóstolo é para servir o corpo de Cristo na face da terra. O apóstolo, ele não governa a igreja. O governo da igreja está sobre o ministério pastoral. Se você for lá olhar os dons, governos, apóstolo, o apóstolo, ele é um enviado. Então Jesus, ele levantou uns apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros pastores, outros evangelistas. Você não vai ver Paulo à frente das igrejas. Você vai ver Paulo trabalhando a liderança das igrejas, os líderes que ele levantou, os pastores que ele levantou, e até mesmo quando ele chegava em algum lugar, ele não queria colocar uma edificação em fundamento alheio. Então ele tinha tanta sabedoria e tato para lidar com essas questões, e ele não dominava. Pelo contrário, Paulo servia. Uma das características do apóstolo é servir. Ele se intitulava como o menor dos santos. Ele não se vangloriava de ser um apóstolo. Ele não se vangloriava de ter sido fariseu dos fariseus, com conhecimento que ele recebeu teológico dos maiores mestres do tempo dele, que foi Gamaliel.
Então assim, o pastor, há uma unção sobre ele para ensinar, uma porção de unção. Mas Jesus também, ele unge mestres. Ele tem uma habilidade incrível de ensinar. E cada um tem um limite de unção. Não podemos colocar todos os mestres no mesmo nível. Porque de repente, vem um mestre e ensina, oh aleluia. Por que será que fulano de tal não ensina como? Há uma medida de unção para cada pastor. Há uma medida de unção apostólica. Há uma medida de unção sobre a vida do mestre. Há uma medida de unção sobre a vida do evangelista. Nem todos têm a mesma medida de unção. Mas o que a Bíblia fala que o bispo ele tem que ser apto para ensinar. E o ofício também de mestre foi derramado por Jesus. Em Atos capítulo 13, já estou encerrando. Atos capítulo 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, um exemplo ilustrativo na Bíblia de mestres, essa reunião em Atos capítulo 13. Tinha tanto profetas como mestres. O que eu vi de interessante? O mestre é um adorador. Ele não é só alguém entendido da palavra. Porque se você olhar na versão NVI, eles estavam adorando a Deus e jejuando a Deus. Eles estavam em oração. Então a ideia que tem de um mestre, quando falamos de mestre, lembrando de alguma escola dominical, ou um professor, e às vezes você tem aquela visão de um livro, que é correto, a visão tem que ser ampliada, para que você enxergue que o mestre é um adorador, o profeta é um adorador, a igreja é adoradora, toda a igreja é chamada para adorar, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então o mestre, ele não fica só naquela questão da palavra. Aqui, eles estavam reunidos e geraram um ambiente profético. E eles foram sensíveis ao Espírito Santo para que Paulo fosse separado para a obra missionária. Então nós, os mestres, aquele que ensina, tem que ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser sensível à voz do Espírito Santo, para quando falar, fala com graça, com a unção, que possa sair a palavra de Deus. E que a pessoa está ouvindo, está querendo se alimentar mais dessa palavra. Essa palavra vai penetrando no Espírito, vai edificando, vai ensinando, vai exortando, vai consolando, vai cumprir um propósito de Deus. Quando o mestre ele se entrega ao Senhor. Mas ele também vai ter que se esmerar na palavra. O mestre jejua. O mestre não é isolado do contexto de igreja. Ele é envolvido com a igreja. É envolvido na oração. É envolvido na adoração. É envolvido no jejum. Então, o mestre deve se afadigar no ensino. Paulo fala para Timóteo, né? Para aplicar ao ensino. Afadigar, esmerar, Romanos capítulo 12 fala, quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Irmãos, para que eu vou me esmerar no ensino? Para passar conhecimento, transmitir conhecimento. Então, os dons de Deus, os ofícios de Deus, é para um fim proveitoso. Deus não dá nada para nós que não seja valioso. Até mesmo o dom de línguas tem uma utilidade, tem uma função. O pastor tem uma função. O evangelista tem uma função. O mestre tem uma função. O apóstolo tem uma função. Se inverter essas posições, a igreja morre, vira confusão. Você coloca um mestre para pastorear, ele não vai conseguir. Talvez ele não vai ter paciência.
Ah, a ovelha, a ovelha, a ovelha. Irmãos, eu fiquei constrangido com a palavra. Pastor, ele fez tudo, a ovelha não fez nada. Ele percebeu a falta da ovelha, ele foi atrás da ovelha, encontrou a ovelha, pegou a ovelha, botou a ovelha no ombro, levou a ovelha para dentro da sua casa, chamou os amigos para fazer uma festa. Deus fala, assim haverá de igual modo a festa no céu. Por isso, se você vê alguém desviado, tenha compaixão, ame, traga para perto. Se você tiver uma oportunidade, fale do amor de Deus para ele. E esse dom, esses ofícios, é para o aperfeiçoamento da igreja, irmãos. Não há aperfeiçoamento se não funcionar os ministérios. Tem que funcionar. Então, irmãos, isso aqui aconteceu 4:23 e terminou 4:31. Eu estava preocupado com o andamento da igreja no que se refere ao ensino. Nós precisamos de ensino. Jesus ensinava, Paulo ensinava, Timóteo ensinava. E vamos preparar o material para a igreja. Então vai passar dezembro, Natal, Ano Novo, férias, alguns viajam. Janeiro, fevereiro. Em março, primeiro domingo de março, nós vamos começar a ter ensino. Ou domingo, 9 horas da manhã, ou domingo, 6 horas da tarde. Vai ser 1 hora de ensino. Não vai ser um culto de adoração. Vai ser ensino. Então vamos chegar aqui, não vai ter louvor, vai ter uma oração e ensino. E 1 hora de ensino. Então se for de manhã, de 9 às 10. Se for de tarde, 18 às 19, coffee break, meia hora, e começa o culto 7:30.